Bom, vamos entender então um pouquinho como é que funciona a questão das doenças autoimunes, tá? Nos casos da autoimunidade, o organismo não reconhece seus próprios antígenos, tratando suas células ou órgãos como agentes estranhos. Como assim? O que acontece é que o nosso corpo, quando ele produz antígenos, quando as proteínas da membrana das células são produzidas, os nossos linfócitos, que são as nossas células de defesa, eles são treinados para reconhecer aquilo como parte nossa e não atacar. O problema é que, por algum erro genético, em algum momento, esses linfócitos começam a destruir as próprias células por meio dos anticorpos, tudo bem? Então, isso são as doenças autoimunes, é quando o seu corpo ataca ele mesmo, tá? E aí, como é que quais são os tipos de doenças que a gente tem? Por exemplo, diabetes tipo 1, que os anticorpos atacam as células do pâncreas, que produzem insulina. A tipo 1, que é aquela herdada, né? Não a tipo 2 que a gente desenvolve. A tireoidite ou hipotireoidismo ou hipertireoidismo, que os anticorpos atacam as células produtoras de tiroxina, ou elas começam a produzir mais ou começam a produzir menos, que é o hipo ou hiper. Esclerose múltipla, que eu tenho destruição da bainha de mielina, tá? Então, a pessoa começa a perder movimento, etc., por causa da destruição da bainha. A bainha é aquela estrutura do neurônio que conduz o impulso nervoso, tá? Vitiligo, os anticorpos atacam os melanócitos, né? Os melanócitos são as células que dão a cor pro nosso tecido, né? Tecido epitelial, e aí começa a atacar e eu começo a perder pigmentação, então fica com regiões parecendo o albino, tá? O lúpus, eritematoso sistêmico, vários órgãos são atacados, então rim, cérebro, enfim, o corpo começa a atacar proteínas que estão presentes em diversos locais do corpo, e a artrite reumatoide que ataca as articulações, tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente tem doenças, né, das quais os leucócitos começam a atacar o próprio corpo. Então, uma pessoa saudável, os leucócitos atacam invasores. Numa pessoa com uma doença autoimune, eles não distinguem os antígenos dos tecidos saudáveis e atacam eles, tá? E o tratamento é feito com imunossupressores, que, né, nesse caso, eles vão suprimir a ação desses leucócitos para que não ataque o próprio organismo, tudo bem? Agora, um outro fator que a gente tem em relação ao sangue é o fator RH, que também influencia bastante na questão da transfusão de sangue. Também foi descoberto por esse cientista, né, Carl Landstein, que com a sua equipe ele fez a experiência com macaco rhesus e verificou que o sangue do macaco, quando ele era injetado em coelhos, tá vendo aqui, ó, o sangue do macaco, quando ele era injetado em cobaias, em coelhos, havia, né, uma produção desse fator em coelhos anti-RH. E aí isso gerava uma aglutinação e, consequentemente, a morte desses coelhos. O que acontece é assim, ó. Nós, seres humanos, nós temos dois fenótipos diferentes. Ou você é RH negativo ou RH positivo. Qual que é a diferença? Se você é RH positivo, você tem a proteína D, tá? Na sua hemácia. Se você é RH negativo, você não tem. Se você é RH positivo, você tem a proteína, mas não tem o anticorpo anti ela, né? Porque não faz muito sentido. Se você é o RH negativo, você não tem nada, até você entrar em contato com um positivo. Em que situações isso pode acontecer? Transfusão de sangue sem saber o fator RH. Então, eu sou negativo, eu recebo um sangue positivo sem saber, né? E começo a produzir anticorpos anti-RH, tá? Então, antes de ser sensibilizado, a pessoa RH negativo não tem nada, nem antígeno, nem anticorpo, tudo bem? Bom, então como é que funciona? Uma pessoa RH positivo, quando eu testo ela com sangue anti-RH, vai ter aglutinação, né? Porque o anti-RH vai reagir com o RH e gerar esse processo. Então, né, não posso fazer esse tipo de transfusão. No RH positivo, no RH negativo, quando eu coloco em contato as hemácias da pessoa RH negativo com o anti-RH, não tem reação nenhuma porque ele não tem nada, ok? Bom, agora, o fator RH, como é que ele é determinado? Ele é uma característica mendeliana dominante, ou seja, ser positivo é ser dominante em relação a ser negativo. Por ser positivo, aqui a gente usa a letra D porque a proteína é a proteína D. Eu acho essa forma aqui do RH mais difícil, então vamos pro D, tá? Ser Dzão ou Dzão significa que você é positivo, ou seja, a maior parte da população é positivo. Ser Dzinho significa que você é negativo, tudo bem? Bom,
Como é que funciona, então? O RH positivo pode doar para o RH positivo. Maravilha. O RH positivo não doa para o RH negativo. Por quê? Porque o RH positivo tem a proteína e o RH negativo não. Se esse doa para esse, vai acontecer que vai começar a produzir os anticorpos anti-RH. O RH negativo doa para RH negativo, porque ninguém tem proteína nenhuma. E o RH negativo doa para positivo, porque como ele não tem proteína nenhuma, não vai gerar reação nenhuma aqui, tá? Então, aqui, ó, tá o resuminho, né, do que eu acabei de falar. Qual é o fenótipo e o genótipo, né, dos fatores RH, e os dois RH positivo têm antígeno na hemácia, o RH negativo não tem, porém, o RH negativo, caso ele receba um sangue RH positivo, entre em contato com o sangue RH positivo, eu tenho, então, a presença do fator anti-RH, tudo bem? Antes de entrar em eritroblastose fetal, que é a doença hemolítica do recém-nascido, responda as questões abaixo e nos vemos no próximo vídeo.